Salve, rapaziada, tô trazendo aqui um vídeo do Mauro César dando mais detalhes sobre a contratação do De La Cruz no Flamengo. E antes de dar uma olhada, deixa o like aí, por favor, fortalece o canal aí e bora pro vídeo. É um jogador de 26 anos, então é uma idade muito boa, é a idade que o Flamengo tem contratado atletas, tem a idade do Pedro, do Ayrton Lucas, né? Então é um cara com muita lenha para queimar, colega de Arrascaeta na seleção do Uruguai. O Flamengo tentou contratar no meio do ano, o River Plate queria o dinheiro da multa, no caso. O que acontece, para as pessoas entenderem? Ele tem um valor fixado em 16 milhões de dólares, o equivalente a... O River tem 30% dos direitos, e o Liverpool tem 70%. Me parece até que parte desse 70% de empresário, tudo, é tudo fatiado. Mas enfim, oficialmente 70% do Liverpool, né? E 30% do River Plate, embora desses 70% algumas pessoas tenham aí pedaços aí a receber. Mas ele tem contrato até o final do ano que vem. Então, você só consegue contratar de duas maneiras. Ou o River Plate cede numa negociação, o que o River até agora não quis, ou você paga à vista. Você paga à vista, se o jogador quiser vir, ele vem. A não ser que ele, não quero ir. Então, eles já estão conversando com os agentes do jogador, já tem um acordo bem encaminhado com o atleta. E a maneira de tirar o jogador do River seria essa, pagar à vista. Essa é a grande questão. São 16 milhões de dólares. Eu apurei que o Flamengo tem uma sobra de caixa para fazer esse investimento, mas não a totalidade do dinheiro. Então ele teria que fazer algumas manobras financeiras. Por exemplo, antecipar recebíveis. O Flamengo tem dinheiro para receber da venda do João Gomes, da venda do Matheus França, né? Que são jogadores que foram para o futebol inglês. Essas contratações nunca são feitas à vista, tá? Geralmente você paga em parcelas. Essas parcelas nem são mensais. Geralmente a cada 6 meses, algo assim. Você paga uma parcela agora, outra depois, outra depois. Às vezes fica 3, 4 anos pagando o jogador. Então, como o Flamengo tem dinheiro a receber, ele pode fazer uma operação no mercado. Você tem as promissórias, digamos assim, você recebe antecipadamente, dá um desconto para aquele que te adianta a grana, você faz aquela grana toda e pumba, entrega. Mas o que eu apurei é que para fazer essa operação tem que ser muito bem desenvolvida, porque isso tem um impacto, né, imediato nas finanças do clube. Você não pode fazer isso de uma maneira translocada. Por outro lado, o Flamengo pode aliviar a folha de pagamento se porventura não renovar contrato com alguns caras que estão aí em final de compromisso. Falo do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio, que já há algum tempo já está decidido internamente que não ficam. Tenho dito isso com frequência. Se o Felipe Luiz renovar por alguns meses para jogar, por exemplo, o estadual, se despedir, como uma homenagem, será um fato novo. A decisão interna é não renovar. Pode ser que eles façam um acordo. Paga um valor menor de salário, paga um valor qualquer, sei lá, ele joga ali, não vai jogar todos os jogos mesmo, vai jogar um joguinho ou outro, aí um dia ele faz um jogo de despedida lá no Maracanã, um jogo do estadual, o pessoal bate palma, tudo, ele vai embora para casa, vai cuidar da vida dele. E o Rodrigo Caio também decisão é não renovar pela questão física. Mas a gente não pode prever o futuro. Pode ser que amanhã o Tite fale, eu quero contar com o Rodrigo Caio. Vou fazer um contrato de 6 meses com ele aqui e tal, até o meio do ano, ver se ele consegue ter uma sequência. Ok, tem estadual, depois tem Libertadores. É possível, isso pode acontecer, né? Mas a decisão pré-chegada do Tite era não ficar com nenhum dos dois. O Everton Ribeiro tem uma negociação de renovação por 1 ano. A ideia do Flamengo, o jogador quer mais do que 1 ano. Se você contrata o De La Cruz, eu acho que é uma senha para você liberar o Everton Ribeiro. Até pela questão financeira. Você vai manter... O Everton Ribeiro já é reserva. Se chega o De La Cruz, vai ser mais reserva ainda. Porque ele disputa a posição. Como meia, ele vai disputar a posição com o De La Cruz. Como ponta, digamos, meia ponta que ele é, mudando um pouco a formação tática e tudo, mas a mesma faixa de campo, tem o Luiz Araújo. E aí você viu o Luiz Araújo contra o Palmeiras, o maior ladrão de bola do Flamengo no jogo. O cara que trabalhou muito de maneira que o Everton Ribeiro não consegue trabalhar. E tem chegada, é rápido, chega no ataque, chuta no gol, de vez em quando faz um golzinho ou outro. Jogador mais jovem, jogador 8 anos mais novo, mais ou menos. O De La Cruz também, 8 anos mais novo. A tendência é ser uma reserva. Aí é aquela questão, quanto custa o Everton Ribeiro? Não é um jogador barato, não ganha pouco. Você mantém o jogador, aí você vai ter que fazer algumas escolhas. Esse é o ponto. Não dá para renovar com todo mundo, né? Os jogadores que ganham bem, que são caros, fazendo compromissos de 2 anos, por exemplo, pior ainda, e contratar um cara como o De La Cruz numa investida tão pesada, pagando à vista pelo atleta, porque seria a única maneira de retirá-lo do River Plate. Em tese, também haveria uma outra possibilidade, que seria negociar o seguinte: Liverpool, eu pago a você parcelado os seus 70%, eu vou cacifar os 30% do River à vista. Acho que isso também pode acontecer, mas o Liverpool quer o dinheiro também já. Isso caberia ao Rodolfo Landim, né? O presidente do Flamengo cobrar do seu departamento de futebol, olha, eu vou trazer o De La Cruz, beleza. Jogador de seleção, um jogador para jogar na Europa até. Eu não sei nem como é que ele não foi embora para o futebol europeu. É um cara que tem bola para jogar em times europeus. Talvez não jogue de primeira linha, mas em times médios e tal, ele tem condição de jogar. Um cara de seleção, um cara de Copa do Mundo, pô. Até estranho que ele não tenha saído. E essa quantia de 16 milhões para um time europeu não é tanto. Não é nada muito significativo, né, pela questão do câmbio. Mas acho que também está na hora de uma cobrança em cima do departamento de futebol para que comece a contratar. É legal contratar, se tem dinheiro, tem que contratar jogador caro, né? Vai fazer o que com o dinheiro? Vai colocar na caderneta de poupança? Não, você vai contratar jogador caro. O Flamengo tem grana para contratar. Mas você tem que equilibrar isso também com alguns investimentos de jogadores jovens, jogadores promissores. Uns vão dar certo, outros não vão dar certo. E jogadores de composição de elenco.
Então, por exemplo, lateral do Flamengo, Ailton Lucas. É um jogador que já foi convocado, é um bom jogador. A temporada dele não foi boa. Muito em função também do Sampaoli, que utilizava de uma maneira equivocada, na minha opinião. Prendia muito, um jogador com possibilidade de chegada no ataque, um jogador muito agressivo, né? E acho que o Sampaoli utilizou ele mal, tanto que com o Vitor Pereira, ele jogava bem. Cebolinha jogava bem. Com o Sampaoli não, porque ele mudou a forma de jogar da equipe e prendeu esse jogador para liberar o Wesley pelo outro lado. Então ele foi muito sacrificado também esse ano. Mas ele é um jogador bom. O Cebolinha agora, todo mundo tá falando, tá jogando bem, pode ser um jogador que tem condição, gente. Uma fase ruim não significa que você tem que rifar o cara, você tem que recuperar o cara. Jogador novo, né? Novo, jogador de 20 e poucos anos. E o Tite está tentando recuperar esses caras. Agora, quem vai ser o reserva do Ailton Lucas? Você vai trazer outro cara de seleção, vai trazer o Arana? Não dá, cara. Não dá para você ter só jogadores assim desse nível, por mais que o clube tenha dinheiro. Só se fosse nem o Manchester City faz isso. Se você olhar os reservas, algumas contratações, nem todas são contratações tipo... Mesmo patamar. Tipo, por exemplo, pagaram 100 milhões de libras lá pelo Grealish. Mas agora contrataram para o meio campo lá com a saída do Gundogan o Kovacic. Custou, era do Chelsea, 20, 30 milhões de euros. Quer dizer, custou menos de um terço. Um quarto, um quinto, sei lá, de quanto custou o Grealish. É um jogador bom. Entendeu? Um cara já com 30 anos para cumprir. Você pagou já, né, Walter? Foi a conquista da Liga dos Campeões. Pois é, a composição de elenco. Então, assim, no patamar deles, isso é composição de elenco. Ou todo jogador que o City vai contratar vai custar 80, 100 milhões de libras, 100 milhões de euros? Não vai. Então, o Flamengo tem que saber também encontrar alguns jogadores que são não são tão badalados, tecnicamente não são tão, mas que podem compor elenco. Eu acho que esse é um ponto também que deveria ser uma cobrança do presidente junto ao departamento de futebol. Porque, em geral, o Flamengo vai atrás só de jogadores que custam 8 milhões de euros, 9 milhões de euros. Você tem que ter alguns caras que vão comprar. Aí você equilibra as finanças também e você tem condições de dar esse tiro pesado de bazuca, né? Para pegar um jogador como o De La Cruz, que teve até um problema de lesão esse ano, mas já tá bom, tá jogando regularmente lá. Tá. Fez gol nas eliminatórias. Eu concordo com o Mauro César, com o que ele falou. De La Cruz é uma ótima contratação. Um jogador que chega na área, bate bem em falta, participa muito bem sem a bola. Mas uma coisa que eu vi no Twitter, não vou conseguir dar os créditos pro perfil que eu vi, mas que me chamou muita atenção isso, é que quando tiver data FIFA, serão convocados o Arrascaeta e o De La Cruz. Ou seja, o Flamengo vai perder 2 jogadores da mesma posição nas datas FIFA, porque os dois invariavelmente vão ser convocados pela seleção do Uruguai. Fora toda a sobrecarga física que essas convocações trazem para os jogadores. O Flamengo já cansou de ser prejudicado com um jogador que chega machucado de data FIFA. Então isso é um ponto negativo para essa vinda do De La Cruz. Mas como o Mauro César falou, é um ótimo jogador, um jogador de seleção e de Copa do Mundo, que fez até gol no Brasil ultimamente. Eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu mostro um pouco de como é o jogo do De La Cruz. Mas uma coisa que me chama a atenção no Flamengo é que a diretoria foca muito em jogadores com grife europeia, o que vem de fora, e olha pouco para os jogadores aqui do Brasil. Tipo, quando acabou a temporada de 2019 e começou a de 2020, o Jorge Jesus pediu alguns jogadores, entre eles o Gustavo Henrique, que foi uma péssima contratação, mas veio o Léo Pereira e o Michael, que depois foram contratações que se pagaram. Demoraram a ter um retorno, é verdade, mas depois se pagaram com títulos, com uma boa performance, como foi no caso do Michael em 2021. E outro foi o Fabrício Bruno, que chegou acho que no início de 2022, mas sempre performou bem, sempre jogou muito bem quando entrava, mesmo quando era reserva, e hoje é titular absoluto do Flamengo. Acho que o Flamengo não deve se concentrar só em jogadores de fora, só em jogadores que deram certo na Europa, mas olhar também para os jogadores que fazem boas temporadas aqui no Brasil. Então é isso, se você gostou, considere curtir, se inscrever e ativar as notificações do canal para mais conteúdos como esse. Valeu, falou!